Meus pais convocaram uma reunião de família. Você nos deve por criar você, disse meu pai, entregando-me uma conta. Pensei que fosse uma brincadeira. Então minha mãe acrescentou, seja grato por estarmos cobrando apenas isso. Então eu apresentei minha própria fatura, e quando eles viram o total, seus rostos ficaram pálidos. Isso nem foi a pior parte. Tenho 31 anos, e se tivesse que descrever meu relacionamento com meus pais em uma palavra, seria transacional. Não no sentido de que eles esperavam que eu fizesse tarefas ou fosse responsável, a maioria dos pais quer isso, mas, crescendo, aprendi bem rápido que nada na minha família era dado de graça. Tudo vinha com um preço. Nunca fui do tipo que pedia muito, eu sabia que não devia. Se eu quisesse algo, tinha que ganhar ou provar além de qualquer dúvida porque merecia. Eu tinha que ser útil. Tinha que valer o investimento. Meu irmão mais novo, George, de 29 anos, nunca teve esse problema. Não acho que tenha começado como favoritismo descarado, pelo menos, não acho que meus pais vissem dessa forma. Mas pequenas coisas foram se acumulando. Se eu queria um novo par de sapatos, tinha que economizar meu dinheiro de aniversário ou tirar notas altas. Quando George queria sapatos novos, minha mãe simplesmente comprava. Se eu perguntava por quê, a resposta era sempre algo como, bem, ele precisa deles para o futebol, ou você é mais responsável com dinheiro, você pode esperar. Essa lógica me acompanhou até a adolescência. No começo, eu dizia a mim mesmo que não me importava. Gostava de ser independente. Gostava de saber que podia cuidar de mim mesmo. Mas quanto mais velho ficava, mais percebia que não era sobre independência. Era sobre expectativas. Meus pais esperavam que eu me virasse sozinho. Esperavam que eu lutasse um pouco. George, ele era frágil. Ele precisava de ajuda. Não era só sobre dinheiro. Era sobre como éramos tratados. Quando George esquecia de uma tarefa e reprovava em um teste, minha mãe o consolava e dizia, isso acontece com todo mundo. Quando perdi um prazo de entrega de dever de casa uma vez, meu pai disse que eu estava sendo descuidado e que precisava amadurecer. Quando George foi pego bebendo aos 17 anos, meu pai riu e disse, meninos serão meninos. Quando cheguei em casa 5 minutos depois do toque de recolher, fui castigado por 2 semanas. Fiquei de boca fechada. Reclamar não mudaria nada. Mas nunca vou esquecer meu aniversário de 16 anos. Eu estava trabalhando meio período há quase um ano, economizando para um carro. Sabia que meus pais não iam me comprar um, então estava preparado para resolver sozinho. Mas uma pequena parte de mim ainda esperava que eles pudessem ajudar pelo menos um pouco, talvez igualar o que eu tinha economizado ou me surpreender com um carro usado. Então, uma semana antes do meu aniversário, George fez 14 anos, e meus pais, que nunca sequer ofereceram ajudar com meu carro, compraram para ele um novo console de videogame. Eu não deveria ter ficado surpreso, mas fiquei. Não disse nada, mas meu pai deve ter notado minha expressão porque disse, vamos ver sobre conseguir um carro para você daqui a alguns anos, quando você provar que pode lidar com a responsabilidade. Foi aí que soube que eles nunca iam ajudar. Eles não me viam da mesma forma que viam George. Então, parei de esperar qualquer coisa deles. Trabalhei, economizei e comprei meu próprio carro usado aos 17 anos. Paguei minha própria faculdade. Mudei-me assim que pude. Enquanto isso, George levava a vida na moleza. Ele largou a faculdade 2 vezes. Saiu de empregos depois de alguns meses. Sempre que se metia em encrenca, minha mãe e meu pai apareciam com dinheiro, desculpas e novas chances. Nunca pedi um centavo, mesmo quando estava com dificuldades, mesmo quando poderia ter usado ajuda. Mantive distância. Deveria ter cortado relações completamente, mas uma parte de mim, a parte tola, pensava que talvez as coisas mudassem agora que eu era adulto. Talvez eles finalmente me respeitassem. Então, na semana passada, recebi uma mensagem do meu pai, reunião de família. Esteja aqui no domingo às 15 horas. Não se atrase. Quase ignorei. Não era mais criança. Não morava mais sob o teto deles. Mas fiquei curioso.
Não tínhamos uma reunião de família há mais de uma década, então fui. Quando cheguei, a primeira coisa que notei foi George esparramado no sofá, parecendo entediado. Ele mal olhou para cima quando entrei. Minha mãe e meu pai estavam sentados à mesa da cozinha, com expressões sérias. Algo parecia errado. Sente-se, disse meu pai. Sentei. Por um momento, ninguém falou. Então minha mãe pegou uma pasta e deslizou um pedaço de papel sobre a mesa em minha direção. Peguei, esperando honestamente, não sei o que esperava, mas quando li o que estava naquele papel, senti meu estômago afundar. Era uma fatura detalhada, e eles estavam completamente sérios. A princípio, pensei que tinha lido errado. Os números não faziam sentido. As palavras na página se misturavam: alojamento e alimentação, compras, contas, despesas médicas, até dinheiro para as caronas que me deram quando eu era adolescente. O total no final, $79.800. Dei uma risada curta, não porque fosse engraçado, mas porque realmente pensei que aquilo tinha que ser algum tipo de piada bizarra. Vocês estão brincando, eu disse, colocando o papel de volta na mesa. Nenhum dos dois riu. Não estamos, disse meu pai. Seu tom era calmo, quase paciente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Criar um filho é caro. Demos a você um teto sobre sua cabeça, comida e educação. Agora que você é bem-sucedido, está na hora de começar a retribuir. Olhei para ele, tentando processar o que estava ouvindo. Minha mãe interveio, sua voz mais suave, mas igualmente firme. E seja grato por estarmos cobrando apenas isso. Se somássemos tudo, o total seria muito maior. Olhei para George, meio que esperando que ele fizesse uma piada ou revirasse os olhos. Em vez disso, ele apenas deu de ombros, como se aquilo fosse completamente normal. Balancei a cabeça. Vocês estão falando sério, eu disse. Meu pai exalou pelo nariz, claramente perdendo a paciência. Você está indo bem. Tem seu próprio negócio, uma boa vida. Enquanto isso, passamos décadas apoiando você. O mínimo que você pode fazer é ajudar agora que está em condições de fazê-lo. Senti algo quente e amargo subir pela minha garganta. Vocês não me apoiaram, eu disse lentamente. Eu trabalhei. Paguei meu próprio caminho pela faculdade. Mudei-me assim que pude. Nunca pedi um centavo a vocês. A expressão do meu pai escureceu. E é por isso que sabíamos que você conseguiria lidar com isso. Foi aí que entendi. Eles não achavam que estavam pedindo esse dinheiro. Eles realmente acreditavam que eu devia a eles, que eu era algum tipo de investimento que eles finalmente estavam resgatando. Olhei novamente para a fatura, examinando a lista detalhada. Algumas coisas eram absurdas: custo geral de paternidade, $20.000. Mas o que realmente me incomodou foi uma linha perto do final: empréstimo para cobrir emergências familiares, $155.000. Franzi a testa. O que é isso? Apontei para o item. Minha mãe se mexeu na cadeira. Foi quando precisamos de dinheiro há alguns anos. Você cobriu algumas das parcelas da hipoteca, lembra? Lembrei. Eles me ligaram do nada, em pânico, dizendo que estavam em apuros, que precisavam de um pouco de ajuda. Transferi o dinheiro naquele mesmo dia, sem hesitar. Não era um empréstimo. Nunca pedi de volta. Meu pai acenou com a mão, dispensando o assunto. Bem, isso só mostra que você tinha bastante para gastar. Senti meus dedos apertarem as bordas do papel. Então, deixe-me ver se entendi, eu disse, minha voz baixa. Eu devo pagar a vocês por coisas que todo pai é legal e moralmente obrigado a fornecer ao filho. Minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo dramático. Você não entende, querido. Não é sobre o dinheiro. É sobre apreciação. Trabalhamos duro para lhe dar uma boa vida, e isso é apenas uma maneira de mostrar que você valoriza tudo o que fizemos por você. Quase ri novamente, mas não havia humor nisso. Apreciação pelo quê? Pelos anos sendo tratado como um fardo financeiro enquanto George recebia tudo de mão beijada? Pelos constantes lembretes de que eu tinha que conquistar o que ele recebia de graça?
Passei minha vida inteira tentando provar que valia tanto quanto ele, e agora, sentado naquela cozinha, olhando para aquela fatura ridícula, finalmente aceitei a verdade: nunca valeria. Respirei fundo e deslizei o papel de volta sobre a mesa. Não, eu disse. O maxilar do meu pai se contraiu. Como é? Não, repeti, levantando-me. Não vou pagar a vocês. A expressão da minha mãe ficou tensa. Somos seus pais. Passamos anos provendo para você. Isso é o mínimo que você pode fazer. O mínimo que posso fazer. Dei uma risada seca. Eu era uma criança. Vocês escolheram me ter. Vocês não podem me mandar uma conta por existir. A boca da minha mãe se abriu e fechou, seu rosto ficando vermelho. Meu pai, no entanto, apenas se recostou, me observando como se eu fosse alguma decepção ingrata. Sempre soubemos que você era egoísta, ele murmurou. Algo dentro de mim estalou. Egoísta? Eu? Peguei meu telefone, rolei a tela por um momento e virei para eles. Seus olhos se voltaram para ele. O que é isso? Minha mãe perguntou. Sorri friamente. Minha própria fatura. Era algo que eu tinha montado há muito tempo, não porque planejava usá-la, mas porque queria ver em preto e branco quanto eles haviam tirado de mim ao longo dos anos, dinheiro que eu havia emprestado a eles, os $115.000 da hipoteca, a quanta poupança que eles drenaram para ajudar George a se levantar, a herança do meu avô que misteriosamente desapareceu antes que eu visse um centavo. O total? Digamos apenas que fazia a conta deles parecer troco. O rosto da minha mãe ficou pálido. As mãos do meu pai se apertaram em punhos. Os olhos da minha mãe percorreram os números na tela do meu telefone, seus lábios se comprimindo em uma linha fina. Meu pai, por outro lado, mal olhou para ele antes de balançar a cabeça. Isso é diferente, ele disse, sua voz cortada. Levantei uma sobrancelha. Como? Minha mãe se mexeu desconfortavelmente. Por quê? Porque somos seus pais. O dinheiro que tiramos de você foi para apoiar a família. Você não estava com dificuldades. Você tinha mais do que o suficiente. Dei um suspiro forte pelo nariz. Então, deixe-me ver se entendi. Quando vocês gastam dinheiro comigo, coisas que todo pai deve fornecer é uma dívida que tenho que pagar. Mas quando dou dinheiro a vocês sem nunca pedir de volta, simplesmente desaparece. A expressão do meu pai escureceu. Cuidado com o tom. Ignorei-o, eu tinha 18 anos quando vocês pegaram aquela herança. Vocês me disseram que o vovô não tinha me deixado nada, mas descobri depois que ele tinha. Para onde foi aquele dinheiro? Minha mãe se encolheu. Ela abriu a boca como se quisesse negar, mas deve ter percebido que isso não funcionaria. Em vez disso, ela se virou para o meu pai. Ele exalou bruscamente, esfregando a têmpora. Foi para casa, ele disse. Parcelas da hipoteca, manutenção, coisas das quais você se beneficiou. Beneficiado. Repeti, dando uma risada sem humor, eu me mudei aos 19 anos. Nunca vi um centavo daquele dinheiro. Mas você está me dizendo que me beneficiei disso. Nenhum dos dois respondeu. George, que estava sentado em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Por que você está sendo tão difícil com isso? Ele disse, sua voz carregando aquele tom habitual de irritação, como se eu estivesse exagerando. Não é como se você estivesse falido. Respirei fundo, forçando-me a permanecer calmo. Isso não é sobre o dinheiro, George. É sobre o fato de eles acharem que lhes devemos algo por fazerem o mínimo como pais. Minha mãe repetiu, parecendo genuinamente ofendida. O mínimo? Demos tudo a você. Trabalhamos duro para garantir que você tivesse um teto sobre sua cabeça, comida, roupas. Levantei a mão. Pare aí. Você está ouvindo a si mesma? Você está listando responsabilidades básicas dos pais como se fossem algum tipo de luxo. Nunca pedi para nascer. Nunca concordei com nenhum contrato onde eu tinha que pagar vocês de volta por me criarem. O maxilar do meu pai se apertou. Você age como se fossemos apenas estranhos para você.
Olhei diretamente para ele. Não são? Por que um pai de verdade não estaria sentado aqui tentando extorquir dinheiro do próprio filho? O rosto da minha mãe ficou vermelho, e pela primeira vez, ela realmente parecia magoada, não culpada, não arrependida, mas magoada, como se eu fosse o traidor. Você mudou, ela disse, balançando a cabeça. Desde que se mudou, você age como se fosse bom demais para esta família. Senti um lampejo de algo, talvez tristeza, talvez frustração, mas empurrei para baixo. Eu não mudei, eu disse. Só parei de fingir que essa dinâmica era normal. Meu pai se inclinou para a frente, apoiando os antebraços na mesa. Sua expressão havia mudado para algo mais frio, mais profissional. Olha, ele disse. Você não quer pagar tudo? Tudo bem. Podemos negociar. Pisquei. Negociar. Ele assentiu. Estou disposto a reduzir o total se você pelo menos contribuir com alguma coisa. Olhei para ele, tentando descobrir se ele realmente achava que isso era razoável ou se estava apenas me testando, pressionando para ver quanto poderia conseguir. E foi então que percebi outra coisa: eles não esperavam que eu lutasse. Eles assumiram que eu simplesmente pagaria, ou por culpa ou porque não queria causar uma cena. Talvez pensassem que eu ainda era aquela criança que mantinha a cabeça baixa, que trabalhava silenciosamente enquanto George recebia todos os elogios. Mas eu não era mais aquela criança. Respirei fundo, endireitei-me e encarei o olhar do meu pai. Não vou negociar, eu disse. Não vou pagar um centavo. A expressão do meu pai escureceu. Minha mãe parecia que ia chorar. George murmurou algo baixinho, mas não me importei o suficiente para perguntar o que. Peguei meu telefone da mesa e levantei. Esta conversa acabou, eu disse. Então me virei e caminhei em direção à porta. Esperei que me deixassem sair, talvez gritassem atrás de mim, talvez me culpassem mais, mas, no final, me deixassem ir. Mas assim que alcancei a maçaneta, a voz do meu pai me parou. Se você sair por aquela porta, ele disse, seu tom baixo e ameaçador, então você está se cortando desta família. Hesitei, não porque estivesse reconsiderando, mas porque percebi o quão familiar aquele momento parecia. Era assim que eles sempre me controlaram, fazendo-me sentir que eu tinha que conquistar meu lugar na família, fazendo-me acreditar que, se não jogasse pelas regras deles, eu não pertenceria. Mas a verdade era que eu estava sozinho há anos. Virei a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para olhar por cima do ombro. Acho que ambos sabemos que isso aconteceu há muito tempo, eu disse. E com isso, saí, deixando a porta se fechar atrás de mim. Fiquei sentado no meu carro por alguns minutos, apenas olhando para o meu telefone. A tela se acendeu com uma ligação da minha mãe, depois uma mensagem do meu pai. Não respondi. Não tinha certeza do que esperavam que eu fizesse: dar meia volta, pedir desculpas, entregar um cheque como se nada disso fosse completamente insano. Em vez disso, joguei meu telefone no banco do passageiro e liguei o motor. Mal tinha saído da garagem quando outra mensagem chegou, desta vez de George. Você está sendo ridículo. Pague algo e siga em frente. Bufei, jogando meu telefone com a tela para baixo. Claro que ele diria isso. Pagar a eles não mudaria nada. Se eu desse qualquer coisa, isso só abriria a porta para mais exigências depois. E, no entanto, apesar de tudo, uma pequena parte de mim ainda sentia aquela culpa familiar, aquela voz no fundo da minha mente sussurrando que talvez eu estivesse sendo muito duro. Mas então lembrei a mim mesmo, eles não estavam pedindo ajuda, estavam exigindo o pagamento. E nunca esperariam o mesmo de George. Só isso já era suficiente para silenciar a culpa. Dirigi para casa, a conversa toda se repetindo na minha cabeça. Cada palavra, cada olhar, cada vez que a expressão do meu pai mudava, como se ele ainda estivesse tentando descobrir a melhor maneira de me manipular. Quando cheguei ao meu apartamento, já tinha tomado uma decisão. Não ia apenas me afastar disso. Ia garantir que eles nunca tentassem algo assim novamente. Abri meu laptop e comecei a revisar documentos antigos, transferências bancárias, mensagens antigas, até a papelada de quando meu avô faleceu.
Não demorou muito para encontrar o que estava procurando. Um depósito direto na conta dos meus pais de US$ 115.000, rotulado como ajuda temporária, uma mensagem da minha mãe alguns dias depois. Muito obrigada. Vamos pagar de volta em breve. Te amo. E depois nada, nenhum seguimento, nenhum reembolso, apenas silêncio. Cavei mais fundo, rolando pelos antigos extratos bancários, e foi então que vi a retirada da minha conta poupança, aquela que eu tinha passado anos construindo, apenas para ser drenada em uma única transação. Eles me disseram que estavam apenas pegando emprestado, que precisavam para ajudar George a se levantar, que eu teria de volta assim que ele estivesse estável. Isso foi há 8 anos. Recostei-me na cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Eles haviam tirado milhares de mim sob o pretexto de empréstimo. Eles haviam drenado uma herança que era destinada a mim. Eles esperavam que eu simplesmente aceitasse, que fosse grato por qualquer migalha que decidissem jogar no meu caminho. E agora, depois de tudo isso, eles tinham a audácia de exigir ainda mais. Meu maxilar se apertou. Tudo bem. Se eles queriam jogar esse jogo, eu jogaria. Não ia exigir meu dinheiro de volta, sabia que eles não me pagariam mesmo que eu fizesse. Mas eu tinha algo melhor, alavancagem. Passei as horas seguintes reunindo tudo, extratos bancários, mensagens, registros de transações. Organizei tudo de forma organizada em uma pasta no meu desktop, com um nome simples, mas eficaz, Finanças da Família. Então fiz algo que não fazia há anos. Liguei para o tio Rei. Tio Rei era o irmão mais velho da minha mãe. Ele e meus pais nem sempre concordavam, mas ele era a única pessoa na família em quem eu ainda confiava um pouco. Mais importante, ele tinha sido o executor do espólio do meu avô. Quando ele atendeu, sua voz era calorosa, mas cautelosa. Ei, garoto. Faz um tempo. Ei, tio Rei, eu disse, forçando um sorriso na minha voz. Olha, tenho uma pergunta rápida para você sobre o testamento do vovô. Houve uma pausa, depois um suspiro. Eu estava me perguntando quando você perguntaria. Meu estômago apertou. Então, você sabia? Não tudo, ele admitiu, mas eu sabia que seus pais pegaram a herança que era destinada a você. Seu avô separou uma quantia significativa para você e George, quantias iguais. Mas quando perguntei sobre isso, sua mãe me disse que você concordou em deixar que eles gerenciassem sua parte. Dei uma risada amarga. Gerenciar, hein? Eles esvaziaram, gastaram em si mesmos e em George. Isso é baixo, até para eles. Ele hesitou antes de fazer sua próxima pergunta. Tem algo que eu possa fazer? Outra pausa. Então, em voz mais baixa, ele disse, na verdade, sim. Pode ter. Aparentemente, como a herança era destinada especificamente a mim e eu nunca havia legalmente abdicado dos meus direitos sobre ela, eu poderia buscá-la. Não seria fácil. Eu teria que envolver um advogado, mas o fato de eu ter documentação deles pegando e gastando dinheiro sem meu conhecimento, isso poderia constituir um caso real. Agradeço ao tio Rei, desliguei e fiquei olhando para a tela do meu computador por um longo tempo. Liguei para o advogado no dia seguinte, um amigo de um amigo, alguém que já havia lidado com disputas de espólio antes. Encaminhei a ele todos os documentos que tinha e expliquei a situação. Depois de revisar tudo, sua resposta foi simples: você tem um caso. Levou algumas semanas para registrar tudo. Enquanto isso, ignorei as ligações dos meus pais. Ignorei as mensagens passivo-agressivas de George. Deixei que ficassem em suas próprias suposições, provavelmente pensando que eu tinha apenas seguido em frente. Então a notificação legal foi entregue. Foi aí que o verdadeiro caos começou. Minha mãe apareceu no meu apartamento primeiro, batendo na porta, gritando: como você pode fazer isso com sua própria família? No segundo em que abri a porta, mantive a calma. Estou apenas pegando de volta o que era meu, eu disse. Meu pai veio em seguida, me ligando em um tom controlado e baixo. Você não quer fazer isso, ele avisou. Mas eu queria. Então George mandou uma mensagem: você é realmente insano. Você está destruindo esta família por causa de dinheiro.
Nem me dei ao trabalho de responder porque aqui está a questão, não fui eu quem destruiu essa família. Eles fizeram. Eles foram os que roubaram de mim, mentiram para mim e depois tentaram me extorquir por mais. Tudo o que fiz foi finalmente me defender, e pela primeira vez, eles enfrentaram consequências reais. Mas eles não tinham o dinheiro para me pagar de volta. Em vez disso, resolveram no tribunal. Eles tiveram que vender ativos, incluindo sua preciosa multipropriedade de férias, para pagar uma parte do que deviam. E George? Ele estava furioso porque, pela primeira vez, sua vida de conforto foi afetada. Eles tentaram me culpar, é claro, tentaram me pintar como o vilão. Mas o problema da manipulação é que só funciona quando você se importa com o que a outra pessoa pensa, e eu não me importava mais. Então, é aí que as coisas estão agora. Meus pais perderam uma grande parte do que tinham, e ainda estão amargurados com isso. Eles acabaram reduzindo a casa, vendendo a multipropriedade de férias e fazendo outros sacrifícios para resolver o caso. De acordo com o tio Rei, eles têm dito à família estendida que eu os processei por um mal-entendido e arruinei suas vidas por causa de dinheiro. George não está falando comigo, nenhuma surpresa aí. Da última vez que eu vi, ele ainda estava reclamando com quem quisesse ouvir sobre como era injusto que eu tivesse ido longe demais. Enquanto isso, ele ainda tem tudo que recebeu deles, incluindo o dinheiro que roubaram de mim. Ele nunca ofereceu pagar um centavo de volta. Quanto a mim, sinto-me livre. Nada de culpa, nada de manipulação, nada de me perguntar quando a próxima exigência virá. Finalmente me defendi, mesmo que tenha causado um grande rompimento na família, não me arrependo. Mas sei que toda essa situação me faz parecer o vilão aos olhos deles. Então, agora tenho que perguntar, sou um idiota por forçar legalmente meus pais a me pagarem de volta? Foi muito extremo, ou fui justificado no que fiz? Adoraria ouvir seus pensamentos. Se você já se sentiu usado pela família, compartilhe sua história nos comentários. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.